E o Corinthians é semifinalista da Sul-Americana, apesar de Vanderlei Luxemburgo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz os bastidores da classificação dramática. Bora falar também sobre o São Paulo, que recusou 2 propostas pelo lateral esquerdo Wellington nos últimos dias. Preciso te contar que João Vitor, ex-jogador do Corinthians, está na mira do Flamengo de olho em 2024. Já o Santos contratou um atacante que fez sucesso no futebol uruguaio. Tem desconto importante, muito grande, na arrecadação do primeiro jogo da Arena MRV. Por quê? A gente vai tentar entender essa história. Vou falar ainda sobre Paulo Autuori, mais perto de virar o novo comandante da Raposa. Ener Valencia colocando o Internacional na semifinal da Libertadores. O Palmeiras podendo igualar um recorde alcançado pelo Santos de Pelé, além das últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Para não perder nada no vídeo de hoje e em outros vídeos, é só clicar nesse botão vermelho de inscreva-se, ativar as notificações. Se curtiu o vídeo também, deixa like. Para quem não me conhece, me chamo Jorge Nicola e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração. Bora começar o vídeo contando que ele tem um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela jogos dos brasileiros por Sul-Americana e Libertadores da América com os meus palpites. Começando por Defensa e Justiça e Botafogo. Botafogo, que pode ter um time quase todo titular, vai conseguir um empate contra o Defensa nessa noite. Na quinta-feira tem Fortaleza e América, vou de Fortaleza. Tem São Paulo e LDU, vou de vitória do São Paulo. Na Libertadores da América tem Palmeiras e Deportivo Pereira, vou de vitória Alviverde. Na quinta-feira, Olímpia e Fluminense, vou de empate ou vitória do Olímpia. Ainda assim, acho que o Fluminense se classifica. E você manja de futebol, gosta de dar seus palpites? Então pegue agora mesmo o link que está no comentário fixo e já faça seu cadastro agora mesmo na 1xBet. Só não esquece de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Palmeiras, que se confirmar o favoritismo e passar para a semifinal da Copa Libertadores da América vai igualar um feito do Santos de Pelé. É que o Peixe, de 1962 a 65, chegou a 4 semifinais de maneira consecutiva. O Palmeiras fez as 3 últimas semifinais e depois de vencer por 4-0 o Deportivo Pereira da Colômbia, pode perder por até 3 gols de diferença para chegar a mais uma fase de semifinal. Bora contar que a festa do Gabigol atraiu cerca de 30 torcedores do Flamengo para um protesto. O protesto não durou a noite inteira. Eles fizeram barulho, foram registrados pelas câmeras e depois foram embora. A festa do Gabigol acabou acontecendo sem a presença de vários atletas do Flamengo que preferiram não comprar essa briga com o torcedor. Já o Botafogo anunciou a contratação do zagueiro angolano Bastos. Ele estava livre no mercado depois de deixar o Al-Ahly. O Botafogo teve muita dificuldade para regularizar esse atleta por conta do visto de trabalho, agora sim tudo regularizado. Bora contar também que o Grêmio negociou a saída do atacante Zinho, de 20 anos de idade. Ele está indo por empréstimo para o Portimonense de Portugal. Já o Vasco está perdendo o Juan Bezerra, artilheiro do Campeonato Sub-20 do Carioca, jogador super artilheiro, está indo em definitivo por um time na Ucrânia chamado Oleksandria. Imagino que seja assim que se fala. Para fechar o giro de notícias, Guto Ferreira não é mais técnico do Ceará, foi demitido nas últimas horas e há um acordo encaminhado com o Wagner Mancini, que até outro dia comandava o América Mineiro. Bora falar agora sobre Ener Valencia, o atacante equatoriano colocou o Internacional nas semifinais da Libertadores da América, já havia feito gol na altitude de La Paz, da vitória do Inter por 1-0, voltou a marcar os 2 gols da vitória do Inter na noite dessa terça-feira no Beira-Rio, ou seja, placar agregado de 3-0 com 3 gols de Ener Valencia. Eu havia dito para vocês que, na minha opinião, era um cara para mudar o Internacional de patamar. E se o Inter é hoje um dos semifinalistas da Libertadores, passa muito pela presença do atacante, que já havia feito, inclusive, um gol na derrota por 2-1 contra o River Plate no Monumental de Núñez, gol extremamente importante. Internacional que com a vaga agora espera o vencedor do confronto entre Fluminense e Olímpia para conhecer seu adversário. O Inter há 3 jogos de um título da Libertadores da América, são 2 partidas de semifinal. Você sabe que a decisão está marcada para o Maracanã. Importante contar também que Eduardo Cudê foi muito elogiado pelo torcedor do Internacional, Colorado, que se reforçou bem demais na janela da metade do ano e está pintando como um time muito forte na competição sul-americana. Bora falar agora sobre Paulo Autuori, virou o favorito para assumir a condição de técnico do Cruzeiro. Contei para vocês com exclusividade nessa terça-feira, pouco depois da demissão do Pepa, que o Cruzeiro tinha 3 caminhos a serem tomados.
Paulo Autuori poderia ficar como técnico interino até dezembro, ele foi contratado em 4 de agosto para ser o diretor esportivo do clube. As outras duas alternativas do Thiago Nunes, que hoje trabalha à frente do Sporting Cristal, e do Maurício Barbieri. Vai haver uma reunião nessa quarta-feira contando com os principais dirigentes do Cruzeiro. Ronaldo, inclusive, está desembarcando em Belo Horizonte para se juntar a Gabriel Lima, Pedro Martins e Paulo André. E os quatro vão debater sobre o próximo comandante da Raposa. Hoje, o Autuori se tornou favorito, até porque ele, na teoria e na visão dos dirigentes do Cruzeiro, tem a capacidade de manter o clube na primeira divisão. A partir de 2024, pensa-se num outro projeto e contrata-se um técnico com um pouco mais de folga e tempo. Autuori, que já foi treinador do Cruzeiro em 3 oportunidades, 1997, 99 e 2007. Seu último trabalho como treinador foi à frente do Atlético Nacional da Colômbia. Ele havia chegado em outubro do ano passado e ficou até junho desse ano. Autuori, que tem se revezado nos últimos anos entre os cargos de treinador e também de diretor de futebol. Bora falar agora sobre um desconto grande na receita que o Atlético conseguiu com a inauguração da Arena MRV. Você sabe que o Galo venceu por 2-0 o Santos no domingo às 4 da tarde. Foi a primeira vez de uma partida oficial em seu novo estádio. 29.782 torcedores estiveram no estádio para uma arrecadação bruta de R$1.900.000. Fui conferir o borderô da partida no site da CBF e constatei que sobraram para o Atlético R$965.000. Ou seja, o clube perdeu cerca de R$1 milhão com despesas. Nesse boletim informativo da CBF, trata a apresentação de todas as despesas. E eu queria chamar atenção para alguns pontos que eu considerei bem altos, porque não é normal você ficar com menos de 50% da arrecadação bruta, especialmente quando você joga no seu próprio estádio. Natural é você ficar com 65% a 70% da receita, exceto quando você aluga um estádio. Nesse jogo do Atlético contra o Santos, chama atenção para a segurança privada, que custou R$192.000, para as despesas administrativas, R$159.000, para limpeza e conservação, R$105.000, além da grana deslocada ou destacada para a Federação Mineira de Futebol. Você sabe que qualquer jogo em Minas Gerais tem um repasse de 5% da receita para a Federação Mineira, no caso R$98.000. O Atlético ainda pagou R$54.000 de sinalização de trânsito e, entre outras despesas, quase R$1 milhão perdidos. Outro ponto importante que também me chamou a atenção: bares, estacionamento e mídia também tiveram um desconto muito grande. O Atlético, como dono do estádio, fatura com bilheteria e também com receitas outras. A receita total com bares, estacionamento e mídia foi de R$1 milhão, mas sobraram para o Cruzeiro R$230.000. Um desconto ainda maior do que aquele com bilheteria. No final das contas, somando a receita líquida da bilheteria e dessas outras receitas, o clube ficou com pouco menos de R$1.200.000. Bora falar agora sobre o Santos com mais um reforço, o 8º dessa janela. O Peixe contratou nas últimas horas Maxi Silveira, centroavante uruguaio, 25 anos de idade, fez belíssimo campeonato uruguaio na temporada 2021-2022, foi artilheiro pelo Cerrito. Na oportunidade, 30 jogos, 21 gols e 3 assistências. O problema é que depois de deixar o Cerrito, a coisa não andou muito bem, tanto no Juarez quanto no Necaxa. Ele foi muito mais reserva do que titular e não marcou gols. Foram 33 partidas, só 15 como titular e um gol marcado com mais 3 assistências. O uruguaio estava livre no mercado, já assinou contrato com o Peixe e vai ser anunciado ao longo da quarta-feira. Legal contar também que ele não joga desde 29 de julho, mas garante estar em boa condição física para entrar em ação muito em breve. Faz todas as funções do ataque. Pode ser centroavante, pode ser segundo atacante e pode ser também aquele atacante que aparece atrás do centroavante. Indicação de Diego Aguirre, o técnico uruguaio que o conhece bem. Hora de falar sobre uma informação que vem de Portugal e que envolve o Flamengo. Rubro-negro já estaria de olho em reforços para a temporada de 2024 e identificou em João Vitor, zagueiro formado na base do Corinthians, uma boa possibilidade de negócio para janeiro do ano que vem. Vale a lembrança de que o Fla vai passar por uma reformulação grande no seu sistema defensivo. O Rodrigo Caio tem contrato só até 31 de dezembro. Pablo e Davi Luiz também correm o risco de não ficar. Pablo tem jogado pouco e o Davi Luiz, embora tenha tido seu contrato estendido, ao que parece não faz parte dos planos da diretoria do Flamengo. E é diante desse cenário de mudanças na defesa
que surge o nome do João Vitor. Vocês vão lembrar, atleta de 25 anos de idade, formado no Corinthians e vendido para o Benfica. Em Portugal ele não conseguiu jogar a primeira temporada de apenas 3 partidas, ele sofreu uma lesão, foi emprestado na temporada passada para o Nantes da França, por lá esteve em campo em 16 vezes, voltou para o Benfica, quase foi parar no Las Palmas, ainda não estreou na atual temporada. O Benfica já tem 4 jogos, o João Vitor nem foi para o banco em 2 partidas, nas outras 2 ficou na condição de reserva sem ser utilizado. Flamengo que também discute a possibilidade de saída do técnico Jorge Sampaoli, e também em Portugal especula-se que Carlos Carvalhal, que já esteve na mira do Flamengo em outros tempos, pode pintar como uma alternativa caso o Sampaoli seja dispensado. Hora de falar sobre o São Paulo com informação sobre o lateral esquerdo Wellington. Contei para vocês que o jogador é alvo do Brentford, mas o negócio está descartado. São Paulo recusou 2 propostas pelo Wellington nessa semana. Na segunda-feira, disse não a uma oferta do CSKA de 4,5 milhões de euros por 60% dos direitos econômicos. Nessa terça-feira, o São Paulo disse não a uma oferta de 4,5 milhões de euros por 70% dos direitos econômicos. Essa oferta veio do Brentford, ou seja, o clube inglês da Premier League fez uma proposta pior do que a do CSKA. Nos 2 casos, o São Paulo receberia 23 milhões e 800 mil, mas ficaria com um percentual de uma venda futura maior no caso do CSKA. Diante da negativa, o São Paulo já disse que não há nenhuma intenção de liberar o Wellington exatamente por esses valores. O atleta fica e a partir de agora o São Paulo começa a trabalhar no processo de renovação do contrato do jogador. O Wellington, que tem 22 anos de idade, recém-convocado para a seleção olímpica, que está na preparação para a Olimpíada da próxima temporada. O grande problema do São Paulo é que o Wellington tem contrato somente até dezembro do ano que vem. E a partir de julho de 2024 já vai poder assinar um pré-contrato. Para evitar perder o jogador de graça, o São Paulo já abriu negociações com o Robson Ferreira, o empresário do atleta. A grande questão é como o São Paulo vai se aproximar dos 600 mil reais por mês que o Wellington teria se tivesse fechado com o time inglês. O tricolor não vai ter essa capacidade financeira, mas promete um aumento considerável para o jogador para tentar essa prorrogação do contrato. Hora de falar sobre o Corinthians, que é semifinalista da Sul-Americana. E a gente pode enxergar o Corinthians de hoje com um copo meio cheio e com um copo meio vazio. Vou começar fazendo o papel do copo meio cheio. O Corinthians está a 3 jogos de um inédito título na era do Duílio Monteiro Alves. Vai pegar Fortaleza ou América na semifinal da Sul-Americana. Tudo indica que o adversário vai ser o Fortaleza. Afinal de contas, os cearenses venceram por 3-1 o América em Belo Horizonte. Vão jogar podendo perder por até um gol dentro de casa. Então tudo indica que a gente vai ter Corinthians e Fortaleza numa semifinal. Depois, se passar pelo Fortaleza, o Corinthians vai estar a um jogo de um título muito importante. Mas, copo meio vazio tem uma série de circunstâncias. O Corinthians passou pelo Estudiantes, perdendo por 1-0 e vencendo nos pênaltis, 3-2. E o grande astro corintiano na noite dessa terça-feira em La Plata foi a trave. Foram 4 bolas na trave durante o jogo e mais 2 nas cobranças de pênalti. Não fosse pela falta de pontaria do time argentino e o Corinthians teria sido eliminado com uma goleada. Sim, o placar era para goleada com 52 segundos, o Estudiante já vencia. Foram bolas na trave no primeiro tempo, no segundo, mais de 30 finalizações da equipe argentina. Só o Raul Heiser, que é um atacante, o grande destaque do time, camisa 10, finalizou 7 vezes na direção do gol. E aí vou fazer uma comparação com o Corinthians de hoje. O time do Vanderlei Luxemburgo, nas últimas 4 vezes como visitante, só acertou 6 vezes o alvo. Então, o Raul Heiser, em apenas um jogo, chutou mais do que o Corinthians na direção do gol nas últimas 4 partidas como visitante. Corinthians que se classificou pela 4ª vez em cobranças de pênalti de forma consecutiva. Foi assim contra o Remo, contra o Atlético Mineiro e contra o América, jogos da Copa do Brasil, agora também contra o Estudiantes. Vanderlei Luxemburgo na entrevista coletiva foi muito mal. Chegou a dizer que o plano contra o São Paulo era perder por um gol de diferença no primeiro tempo. Ele admitiu, a ideia era perder por 1-0. A gente acabou sendo surpreendido com a derrota por 2-0. Eu nunca vi algum treinador falar que entra para um jogo para perder por 1-0 no primeiro tempo. Lucha também chegou a dizer que a estratégia para ontem deu certo, afinal de contas o Corinthians se classificou, e dá errado quando o time não passa de fase. E aí o Lucha também citou o Estudiantes como um dos melhores times da América do Sul, lembrou do fato de o Cássio ser muito bom goleiro. Enfim, a coisa não pegou bem.
O próprio Matias Rojas, em uma entrevista a um canal argentino, admitiu que a atuação do Corinthians foi péssima, que o Corinthians deixou muito a desejar e o clube vai precisar melhorar bastante se quiser ser campeão da Sul-Americana. Próximo jogo no sábado contra o Palmeiras, jogo por Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, e o Timão precisa voltar a conseguir bons resultados, até porque a distância em relação ao Z4 tem diminuído. E você, o que faria com o Vanderlei Luxemburgo? Mantém o técnico, afinal de contas o time é semifinalista? Ou você faria mudanças? Use o espaço para comentário, estou curioso para saber sua opinião. Também não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, nos encontramos mais tarde com outras informações. Abraço, tchau!